Cardoso Mundo. Terapeuta, psicanalista e comunicador, Paulo Cardoso construiu uma audiência gigantesca falando sobre relacionamentos, espiritualidade, propósito e comportamento humano. Ele se apresenta como marido, pai, empresário e terapeuta, levando uma abordagem muito voltada para a transformação pessoal e emocional. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Paulo, por quê? Nós somos um país jovem. Sim. 500 anos, se comparar com a Europa, a Europa é milenar. Como sociedade, construção, 350 anos aí tentando fazer uma democracia acontecer aqui, com altos e baixos absurdos, né? Nossa história é muito apaixonada, se eu dizer assim. E eu estava falando com você que eu conversei com o Clímaco, e ele, para mim, ele falou uma coisa que eu falei, cara, isso aqui está tão certo, tão certo. Eu falei, cara, eu vou repetir isso para sempre. Ele falou assim, nós somos crianças. Nós somos ainda crianças. Somos muito jovens. Então, criança é dependente, criança é apaixonada, criança é muito emotiva, é criança. E ele disse também o seguinte, nós ainda amamos os espelhos. A história do português com o índio, que a gente aprendeu no colégio, nem sabe se é tão verdade assim, mas olha o espelhinho e troca tudo por um espelhinho. Deixa eu te explicar, por que temos tanta dificuldade como sociedade, você que, conhece a mente humana, em crescermos? Por que está demorando tanto para nós sairmos dos espelhos, sairmos dos enfeites, das ilusões, das paixões, para uma sociedade que consegue olhar a vida, os problemas com maturidade? Pô, cara. Eu acho que o crescimento, ele traz uma dor muito grande. E o brasileiro não quer sofrer. A gente foi sendo construído enquanto sociedade ao longo dos últimos anos em cima da festa, do futebol, da cerveja e etc. Então, o brasileiro é um país muito feliz, o brasileiro é um povo muito feliz, e o brasileiro se recusa a colocar o dedo na ferida, se recusa a crescer. A gente tem algumas dinâmicas que acontecem lá com as minhas seguidoras e tudo, com as pessoas que me seguem, que é a infantilização. Quando chega o sofrimento, a pessoa grita papai, papai, mamãe, mamãe, e a pessoa não quer olhar para aquilo que realmente importa. Muitos acreditam que esse crescimento, que esse despertar da humanidade, ele vai vir por meio da luz, que ele vai vir por meio das pessoas realmente se descobrirem, começarem a abraçar as árvores, etc. Só que não, o despertar da consciência, o despertar dessa humanidade vai vir por meio do sofrimento. Na minha visão, o Brasil ainda não é um país que sofreu o que precisava sofrer para despertar. Porque quando você vê a Europa, aquele povo desperto, que a Europa é um povo cultural, um povo desperto. Olha quantas guerras eles já passaram. Olha quanta miséria, quanta escassez. Olha tudo que eles enfrentaram. E o Brasil? Mas aí é que tá, porra. A gente não tem terremoto, a gente não tem neve, a gente não tem guerra. Porra, então pra gente despertar, quando é que... Porra, se seguir nesse passo, nessa toada, tem que ser a miséria que o governo entrega, então. Exatamente. Eu acho que o que está acontecendo agora, que é justamente a miséria que o governo entrega, está servindo como o primeiro gatilho para as pessoas despertarem. Porque, apesar de toda a cegueira que a gente vê nas redes sociais, tem uma minoria que está despertando e que está ajudando outras pessoas. Que está insatisfeita. Que está insatisfeita e que não está de nenhum lado. E que está do lado da verdade. Porque a verdade não tem lado. Exatamente. A verdade não relativiza. Exato. Entendeu? Eu não posso chegar e relativizar o meu lado só porque é do meu lado. E é o que eu disse para você há pouco tempo atrás. Que o brasileiro, ele não odeia a corrupção. O brasileiro, ele odeia a corrupção que não está do lado dele. Porque se estiver do lado dele, ele relativiza. Ele passa pano. Ele, mas por que não é bem assim? Veja lá, vamos esperar a condenação. E não funciona desse jeito. Então, tem uma frase que diz que só o sofrimento humaniza as pessoas. Cara, o brasileiro, infelizmente, a gente precisa sofrer. Porque o que acontece com uma criança para poder amadurecer? Na minha visão, irmão, todo homem e toda mulher foram forjados por meio do sofrimento, cara. Porque andar dói, cai. Andar dói, cair dói. Até o sofrimento chegar na sua vida. E até você ter sido capaz de se curar desse sofrimento, você ainda é um menino. Você ainda é ingênuo. Você ainda não foi tocado pelas coisas que a vida vai te tocar de fato para te fazer despertar, Sim. sabe? É igual aquela criança que caiu,
Ela ainda é criancinha demais. Aí ela rala o joelho, chora pra caramba, a mãe passa lá o remedinho, passa o negócio. Ela ainda precisa do cuidado. Mas quando vai virando adolescente, tá brincando... Ou criança ainda, mas mais velho. Tá brincando com os amigos, cai, rala o joelho. Aí ele já olha, ele mesmo passa água, ele já vai se virando, chega pra mãe e fala, pô, cadê aquele negócio lá? Ele mesmo já passa. Pois é, ele vai se tornando mais autônomo, né? Sim. E se você vê a galera brasileiro, poxa, eu já morei, você morou fora há muitos anos, eu morei na Europa durante 5 anos, e até eu morar na Europa, até eu ir pra Europa, conhecer essa outra cultura, a minha realidade era essa aqui, então eu estava totalmente fechado aqui. Talvez seja por isso que a gente não tem uma economia ou um governo que nos estimule a sair, Sim. ou que nos facilite a sair, porque se a gente sair, a gente vai ver a verdade, porque o cara tem medo da sombra até o dia que ele está preso na caverna. É né? Verdade. Isso é uma grande verdade. Ele vai vendo lá aquela sombra porque ele não sabe o que é. Agora, a partir do momento que ele foi lá fora, ele viu que é só uma sombra, ele começa a mudar a percepção. Então, quando eu fui para a Europa, minha cabeça abriu. Onde é que você ficou lá? Eu fiquei 5 anos na Bélgica. Pô. Poxa, no centro da Europa. Então, dali eu viajava para todos os lugares possíveis. Barato e de graça. É legal, né? Pô, é maravilhoso. Maravilhoso. É legal. Agora, vem cá, tu viveu 5 anos lá. 5 anos. Eu costumo... Divide isso aqui comigo, que eu não sei se eu estou errado. Eu vivi muito tempo na Rússia. Eu brinco para todo mundo, eu falo o seguinte, você vai morar fora, não vale só 1 ano. Também não vale só 2. Você tem que ser de 3 para cima. Porque nos 2, 3 primeiros anos, tu ainda tem saudosismos apaixonados da tua pátria, tá ligado? Tu lembra do feijão, do sol, da praia. Aí isso vai acabando, porque isso é superficialidade. Aí, a que fica é a família. É. Você tem saudade. Aí, porque isso tudo vai caindo. Pro feijão, daqui a pouco já não faz falta. O sol, não, beleza, tô acostumado. O samba, né? A praia, você vai. Não. Aí você acha que o Brasil era o melhor país do mundo. Daqui a pouco, não, peraí, não é tão melhor assim. É bom, mas não é o melhor. Aí você começa a olhar com olhar crítico já. Isso é com o tempo. Eu falo que os 3 primeiros anos são anos de batismo. Tá ligado? Depois do 3º ano, você só fica com uma saudade, que é a saudade que importa, a dos teus. É. Já não tem mais pátria. Eu falo, eu sou um cara... Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não tenho pátria mais, velho. Eu posso viver em qualquer lugar do mundo. Se tu me colocar, eu vou. Eu não tenho paixões. Eu olho o povo. O povo. Não é que eu não amo o Brasil. Eu amo o povo brasileiro. Tipo, porque Brasil não é palpável. É igual tu falar, o governo não é palpável. Democracia não é palpável. O que é palpável é a prática, é o povo, é a vida, é o que você vê. Então, não sei, mas você viver 5 anos longe te desperta para essa realidade do tipo, calma, você passa a ter um olhar crítico real, né? Total. Sem nenhum tipo de saudosismos e paixões mais. Sim, foi o que aconteceu comigo. Na verdade, talvez primeiros 2 anos, eu me senti um pouco turista lá ainda, mas eu sentia falta daquelas coisas do dia a dia mesmo, dos amigos aqui, da cerveja no final de semana, do churrasco que não tem no domingo, dessas coisas. Só que com o passar do tempo, cara, e quando você vai entrando na cultura, você percebe algumas coisas que funcionam, você vai se tornando muito mais crítico ao Brasil. E aí, quando você vem pro Brasil fazer uma visita... Cara, é foda. É foda, cara. Porque parece que tu viveu 10 anos e o pessoal aqui não viveu, Não viveu. Aqui Aqui não andou e lá andou. Tu percebeu isso? Total, pô. Quando eu cheguei aqui, cara, é chegar no aeroporto, o cara que tá na Europa há um tempo, isso aqui não é aquela questão do viralatismo, algo do tipo. Não é isso. Entendeu? Não tem nada a ver. Mas é você viver 2 realidades distintas e o ser humano, ele cresce, aprende, e sofre, chora e é feliz na comparação, pô. A comparação, ela é a maior raiz da infelicidade, mas é por comparação que o ser humano sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Claro, porra. É claro. Entende? Então, desembarcar no aeroporto... Porra. No Rio de Janeiro. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Você fala, tô no Brasil. Quando tu sai do aeroporto, irmão, que tu vai pro carro, aí tu olha aquilo ali e tu fala, mano, peraí, bicho. Meu irmão, aconteceu uma parada comigo, que eu tava na Europa, tava um tempo lá e tudo, e aí eu cheguei no Brasil e eu peguei um carro no aeroporto e o carro furou o pneu. Isso era umas 11 horas da noite. E eu cheguei no aeroporto do Rio de Janeiro e o carro furou o pneu, cara, bem ali onde você tem aquele tanto de criminalidade, aquelas coisas. Rapaz, a sensação que eu tive é que eu tava nadando num lago cheio de jacaré. Eu tive certeza que eu ia ser assaltado, mas assim, absoluta. Veio a polícia,
pedi para parar, para me ajudar, não pararam. E a sensação que eu tive de impotência foi absurda. Eu falei, cara, eu não piso mais nessa nação, eu não piso mais nesse lugar. Porque para mim, eu não aceitava estar num lugar sentindo aquilo que eu estava sentindo. Porque eu estava tanto tempo na Europa, com aquela sensação de segurança, tranquilo, sabendo que ninguém ia me assaltar, que quando eu cheguei no Brasil, pisei aqui de novo e o carro furou o pneu, eu falei, isso aqui deve ser Deus, mandando eu voltar. Ô Paulo, tu falou uma coisa agora, e é muito verdade, o lance da comparação. São dois momentos. Não sei se você viu isso. Você deixa seus amigos. E você vai vivendo uma realidade muito diferente. Quando você volta para conversar, você ficou lá 3 anos, 4 anos. Aí você volta, a conversa deles ainda é a mesma. Aí você fala, porra, peraí, pô, o mundo mudou. Tem coisa... E é muito estranho. E não é prepotência. É porque, de fato, a galera não entende isso. Quem estiver vendo o programa e teve essa experiência, isso com familiar, com todo mundo, cara. Você fala, porra... Porque, de fato, você está aprendendo coisas muito diferentes e a galera aqui, ela continua no mesmo mundo de ideias fixas e enrijecidas, tá ligado? Engessadas. Isso é uma coisa. E a segunda, eu vivi na Rússia a mesma coisa. A segurança com que você vive lá fora, tu fala, porra, é paz. E quando você volta pra cá, tu não pode pegar um telefone na mão. Tu fica preocupado porque teu pai foi pro mercado. Eu falava muito isso. Meu pai, quando eu vinha de férias, aí meu pai, por exemplo, ia no supermercado. E, porra, você tem o tempo de ir e vir. Você fala, pô, 30 minutos, 40 minutos. Se demorou 1 hora, tu já começa a ficar preocupado. E você se desacostuma com essa preocupação. Totalmente. Total. Aí tu fala, caralho, eu tô preocupado, tô ansioso. Fala, porra, mas não é pra viver ansioso assim. E o brasileiro vive assim. Ele não percebe. Ele não percebe, mas ele vive. Não é verdade? Total. Você sabe uma comparação que eu faço? Hoje, quando a gente olha de fora para o Rio de Janeiro, por exemplo, e quem conhece ali o Rio de Janeiro, não quem conhece a Zona Sul, mas quem conhece a Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente olha para aquilo e a gente fala assim, cara, como que as pessoas ainda moram aqui? A gente olha de fora e pensa, pô, como é que você consegue morar naquela insegurança, naquela incerteza, troca de tiro? É a mesma pergunta que as pessoas que moram fora do Brasil falam no Brasil. Meu Deus, como as pessoas ainda moram lá? Porque as pessoas que estão aqui, elas não percebem que isso aqui não é vida, cara. Viver desse jeito não dá. Sobrevivência. É sobrevida, é sobrevivência. É isso mesmo. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar e... Só que como é que você vai fazer esse exercício sendo que você não tem essa comparação, sendo que você não vai para fora? Você precisa de gente para poder estar ajudando a despertar. E é uma galera imensa sofrendo e não sabe que está sofrendo. Não sabe que está sofrendo. Esse é o pior, porque o cara que está sofrendo, ele vai se modificar, ele vai se movimentar para isso. Mas o cara que não sabe... E aí, se você vem mostrar para ele que ele está sofrendo, ele se volta contra você. Quando eu saí, você trouxe essa questão dos amigos. Cara, hoje... É uma pena, talvez seja uma pena, mas eu não tenho nenhum amigo da minha juventude ao meu lado, pô. Nenhum amigo que eu tinha no passado ficou. Tem contato comigo, a gente se fala, a gente está no mesmo grupo de WhatsApp, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque eu tenho essa sensação que eu fui, eu saí, eu vivi, eu cresci, eu evoluí em muitas coisas e a galera ficou. Tanto que quando tem algum tipo de assunto que a gente acaba talvez falando alguma coisa, a gente está falando do passado. Está falando das coisas da adolescência. Saudosismo. Isso não é amizade. Isso não é amizade, pô. Isso é perigoso. Saudosismo é perigoso. Sem ser saudosismo... Porque é um tipo de amizade infantil. É infantil. Ela não trata da realidade do hoje. Ela fica, lembra quando a gente fazia isso? Puta, era legal, né? Mas você vê que não tem intimidade. É muito superficial. Não é real. A amizade é profunda, pô. A Bíblia fala sobre isso, cara. Amigos mais chegados que irmãos, cara. Sim. Amizade verdadeira como um tesouro. O cara que encontrou um amigo, ele encontrou um tesouro. Porque é alguém que você sabe que se você acordar de madrugada, tá precisando, tem alguém por você ali. E vou dizer além pra ti. Caralho, eu vou falar uma coisa que o pessoal... Não sei se eu sou muito romântico, velho. Já me chamou... Meu pai falava assim pra mim, Paulo, você só tem um amigo. Eu só tenho um amigo. Eu falo isso pro meu filho. Aí meu pai fala, sabe por quê, filho? Porque primeiro, se eu tiver que morrer por você, dar meu coração por você, eu dou. E até o último dia da tua vida eu vou estar do teu lado. E eu cresci com esse parâmetro. Então não é que não dá pra ter amigos
é que para mim a amizade é uma entrega legítima e plena. Para mim é isso, e a vida é isso. A vida é muito curta para você fechar teu coração para essa possibilidade. Só que cada um carrega um olhar sobre o que é amizade. E aí eu tô te falando, há amigos mais chegados que irmãos. Por quê? Tu quer saber se o cara é teu amigo mesmo? Eu vou falar um bagulho pra ti que... Se o dinheiro for um inconveniente entre duas pessoas, não há amizade. Cara, amigo, na minha cabeça, eu sou assim. Eu penso que é isso. Porque um pai, se um filho estiver precisando de dinheiro, ele dá e ele não vai pedir de volta. Se o filho quiser entregar de volta, ele entrega. Papai, você me deu? Lembra? Tá aqui, pai. Que amigo é isso, na minha cabeça. Chega pra alguma pessoa e fala assim, porra, cara, tô precisando de 5 pau. 2.000. E o cara tem, velho. O cara olha pra tu e fala, puta, mano, não tenho. Ou ele fica com medo de te emprestar, porque ele acha que se te emprestar, vai estragar a amizade porque tu não vai devolver. Mas que porra é essa? Eu tô vendo você num sofrimento, numa dificuldade. Eu não tô falando de vagabundagem, eu tô falando de duas pessoas íntegras, Íntegras porra. que se conhecem, que claro, têm uma relação. Porra, não tô falando Sim, de abusador. Amigo, porra. Amigo. Como irmãos. Como é que o irmão chega pro outro e fala assim, ó, vou te dar... Mas você me devolve quando? Tem que me devolver, hein? Rapaz, meu pai passou por uma coisa na vida dele. Caralho, vou falar isso aqui. Nunca falei. Espero que ninguém ouça. Mas é verdade, foda-se. Eu vi meu pai chorar, velho. Meu pai, ele ganhou muito dinheiro um tempo na vida dele. Meu pai, uma família muito pobre, 7 irmãos. E meu pai trabalhou muito, estudou muito. E ele foi crescendo de gerente lá no Moinho Paulista, em Santos. Aí ele, porra... era uma Nita, né? A farinha Nita, tá ligado? E aí ele, porra, caminhão dá dinheiro. Aí ele comprou um caminhão, aí foi comprando caminhões. E meu pai teve uma transportadora, meu pai teve dinheiro. E meu pai, porra, ele ajudou todos os irmãos dele. E nunca pediu nada em troca. Meu pai montou comércio pros irmãos. Meu pai, porra... Meu pai era um homem muito família, tá ligado? Eu via isso. Talvez por isso que eu falo que eu seja... me chamando de bobo. Mas eu vi um homem viver isso. E se eu vi um homem viver isso, eu sei que dá pra viver isso. E meu pai foi perdendo tudo depois que minha mãe morreu. Ele entrou numa depressão muito severa. E ele não foi mais o mesmo depois. Foi 24 anos de casado, minha mãe morreu muito nova. E ele sofreu muito. E ele foi perdendo aos poucos tudo. E a minha irmã fazia medicina, meu pai foi desfazendo de tudo que ele tinha para pagar a faculdade da minha irmã, porque cada ano para ela se matricular tinha que estar com a dívida paga. Juros enormes. E aí ele sendo roubado por sócio. Sabe quando o cara vai... Ele vai... Meu pai, cara... Caralho... Meu pai, ele foi desacreditando do tipo... Porque ele ajudou todo mundo. E as pessoas, quando ele precisou, foram se virando e fazendo mal pra ele, tá ligado? E meu pai olhava pra... Porra, sabe quando tu vê o olhar perdendo o brilho? Eu vi isso no meu pai. E aí meu pai um dia pediu para um irmão dele dinheiro emprestado. O irmão dele fez ele assinar uma nota promissória de que pagaria de volta. Se tu soubesse como isso machucou o coração do meu pai, ele chorou. Mas meu pai era um homem muito bom, porque eu perguntei para ele, mais velho, quando eu já tinha voltado da Rússia a cuidar dele, estava doente. Aí eu perguntei, pai, o senhor lembra disso? Meu pai olhou e falou assim, eu lembro. Aí eu falei, e aí, isso não machuca? Por que é assim? Eu perguntei para meu pai, por que é assim a vida, né, pai? Ele olhou para mim e falou assim, que as pessoas são diferentes, filho. Não tem que pensar nisso, faz parte. Só que é muito triste. Se você não consegue, cara, dar aquilo que fica nessa terra para um outro... Caralho, dinheiro, velho. Dinheiro. Então eu acho que a amizade... Por isso que você... Na Rússia tem essa coisa, né? Quantos amigos você tem? O russo fala um. É o pai? Normalmente não, sabia? É uma coisa da cultura. Eles não são apegados na família. Mas eles normalmente fazem um amigo de colégio, se alianciam e vão pro resto da vida. Então, no máximo, o cara tem 1 ou 2 amigos. Que é daquela infância que eles estendem pra vida, tá ligado? Só que quem que é amigo pro russo? É exatamente isso que eu acabei de te falar. 4 horas da manhã, fulano,
tô passando mal, tô morrendo, fulano, preciso de grana. E eles não perguntam. Porque eles olham um pro outro como se fosse ele mesmo. A tua família é minha família. O significado é mais profundo, na verdade. Não é colega. Não é colega. É amigo. Talvez a gente que é brasileiro, quando a gente fala amigo, a gente pensa amigo, amizades em geral, né? Mas talvez a gente dê o significado, talvez a gente esteja aumentando, né? Talvez a gente dê o significado errado, porque de fato o amigo é aquele irmão que você pode escolher. A Bíblia fala, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Pois é. Porra, é por isso que eu falo, a mulher é a mesma coisa. O cara que encontrou a mulher da vida dele encontrou uma pérola de grande preço. Esse encontrou. Não é verdade? Encontrou. É o colorido, é a vida dele, é a felicidade. É o útero que tudo transforma na vida do cara, tá ligado? Hoje você tem um amigo? Hoje, eu posso dizer... sinceramente pra você, eu conheci 2 pessoas que me deram de novo esperança. Tá? Eu acredito muito na amizade do Thiago, que é o operador aqui. Um garoto novo. Eu sei que eu sou amigo dele. E eu acredito que ele é meu amigo. Apesar de nos conhecermos há pouco tempo. Mas eu insisto em não desistir. E o Eduardo, que é uma outra pessoa que eu conheci, que você chegou há pouco tempo. São pessoas que eu acredito que são pessoas boas. Mas não tem amigo, não. Mas eu fui amigo de muita gente. Eu fui amigo... Paulo, fui amigo de muita gente. Igual meu pai. E eu vi por dinheiro pessoas... Tu ser trocado por dinheiro, velho, pra mim é a coisa mais triste que pode ter. Dinheiro não é nada, pô. Mas eu fui amigo de muita gente. Mas hoje Deus tem restaurado. A minha mulher, óbvio, não preciso nem falar, é minha amiga. Meu filho é meu amigo, tá ligado? Mas ainda é novo. Mas Deus me deu a graça de conhecer pessoas. Essas 2 pessoas que eu te falei, eu os tenho por amigo. E eu acredito que eles são meus amigos também. Agora eu não sei, porque eu não tô no coração deles para entender. Eu sei o que eu entendo por amizade, velho. E como as pessoas estão precisando resgatar isso, tá ligado? Se é que um dia entenderam isso. Sabe o que é tu poder andar nessa vida sabendo que tu pode contar com alguém mesmo, velho? Tu saber que tu pode morrer e a tua família vai ser cuidada. Porra. É disso que eu tô falando. Qual é a paz que um cara tem que ter? Porque a gente tem que caminhar nessa terra não sabendo que vai fazer falta amorosa, mas que vai deixar tudo bem, vai estar tudo bem. E tu só consegue ter essa paz de que se você faltar, as pessoas vão ter saudade, mas não vai faltar nada para elas, porque elas vão ser cuidadas, se você tem amigos, pô. É a paz de todo homem. Antes de ter filha, né? Eu tenho uma filhinha de 1 ano. A gente... Se prepara. Meu amigo. Quando tiver 3, 4, meu irmão, se prepara. Tua vida ela vai ser uma paixão incrível. Já é, cara. Eu sei, mas deixa eu começar a falar. Deixa eu começar a correr quando tu entrar dentro de casa. Calma, fera. Que tu sempre melhor. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não tinha nenhuma preocupação, cara, em relação ao futuro. Eu sempre fui uma pessoa que... Sempre não. Mas depois que eu mergulhei em Deus, depois que eu comecei a entender Deus, depois que eu tive algumas experiências com Deus, eu me tornei uma pessoa muito livre, me tornei um homem muito livre, porque lá no meu íntimo, tudo depende dele, ele tem me olhado o tempo todo, faço a minha parte, faço o que eu tenho que fazer, mas o futuro, ele já não me assombra como assombrava antes. Por quê? Porque está entregue às mãos de Deus e eu sei que ele vai fazer o que ele tem que fazer e eu estou aqui para poder cumprir o propósito que ele tem para mim, independente que esse propósito passe por um caminho de sofrimento. Só que eu comecei então eu nunca fiquei conversando tanto com Deus a respeito do futuro, eu nunca pedi tanto para ele, Deus, faz isso para mim, faz isso para mim. Mas depois que minha filha nasceu, depois que eu me casei, cara,
Você está o tempo todo tentando assegurar que o futuro da sua filha, da sua mulher vai ser bom. É isso. Por isso, Loucura. por isso que eu falo que todo cara, o homem, ele tem que passar por esses 3 momentos na vida dele. Casar, encontrar a mulher da vida dele. Não é uma mulher, é a mulher. Uma só carne. Porque é uma escolha. O amor de marido e mulher é escolha. Não é algo intuitivo, instintivo. É escolha. E você olhar para essa mulher com esse olhar de milagre. Porra, isso muda um homem. Depois filhos. Porque aí esse amor, aí não é uma escolha. Mas ele é um amor que te vem. É como um poder milagroso que te assalta de assombro. E tu fala, rapaz, é Deus. Nada se compara. Tu pegou tua filha no colo pela primeira vez, irmão. Porra, tu falou, da onde veio? É um susto de amor. O terceiro é quando os pais morrem. Porque aí não tem mais ninguém. Não tem porto seguro. Não tem um ombro para você desabafar ou chorar, para além daqueles que você ama ali, que você tem que proteger. Aí o cara, ele tá como um navio sem porto para voltar. É ele. Ele é o arrimo. E não tem mais ninguém para ele olhar. E são 2 mortes muito diferentes, a da mãe e a do pai. Para o homem, a morte do pai, ela é muito mais significativa. O pai que teve presente, o pai que era presente. Sim. Porque o herói foi. E você ama muito mais os seus pais depois que você se torna um pai também. Com certeza. Aí você olha pro teu pai e pra tua mãe e fala, que honra, né? Que privilégio. Mas quando eles vão embora, aí é você, meu velho. É por isso que é tão importante ter essa mulher, óbvio, os filhos, porque... E essa parceria com essa mulher, porque vai ser ela, né? E não tem construção... Meu irmão, não tem construção maior, não tem construção que eu queira mais me dedicar a não... que seja maior que a construção da minha família. É isso. E antes de ter a sua família, você não sabe disso. Porque o que eu considero? Eu era um cara que eu sempre batalhei muito, sempre tentei muitas coisas. Eu fui concursado público, eu entrei na corrida dos ratos totalmente, eu vivi uma vida de ilusão durante muito tempo. Eu sempre fui um cara que eu venho de origem pobre, eu venho de origem humilde, eu nunca estudei escola particular, eu nunca tive computador na minha casa, eu nunca fiz nada disso. Só que eu consegui vencer. Depois de muita luta, muito estudo, muito trabalho, muita coragem, muita ousadia, muito aquilo você mergulhar em Deus quando você não tinha caminho nenhum, né? Você só vai sem aquela segurança. Eu consegui prosperar. E depois que eu prosperei, que eu coloquei a mão ali no dinheiro pela primeira vez, né? Que eu comecei, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a viajar mais ainda, eu comecei a viajar muito. E em um certo ponto eu comecei a me perder um pouco nisso. Eu comecei a me perder. Não me perder por causa do dinheiro, porque o dinheiro me transformou, algo do tipo, mas eu não tinha porto, eu não tinha casa, eu não tinha um motivo real pelo qual eu acordasse todos os dias. Eu não tinha isso. Porque o propósito estava em ti, né? Não está para além de ti. Exatamente. Exato. Mas aí minha mulher apareceu, cara. A minha mulher apareceu e a minha mulher, quando eu conheci a minha mulher, naquele primeiro momento, quando eu me abri para ela, né, pra gente se conhecer, cara, eu tava no papel, eu tava numa posição hoje que alguns poucos homens têm essa posição no Brasil, que é aquela posição de poder escolher. Porque no Brasil hoje, quando a gente olha as relações, você vê que os homens hoje, um homem com 30 e poucos anos, um homem que quer construir uma família, um homem bem-sucedido, ele pode escolher. Ele pode escolher. Por quê? Porque a gente viu uma geração de homens fracos, homens que não querem assumir relacionamentos, homens babacas, homens que não querem uma mulher, homens que não querem uma família. Então, o cara que quer, o cara que tem uma certa condição, projeção, esse cara pode escolher. E, em contrapartida, você tem uma multidão de mulheres que quer casamento, que quer um homem, que quer casar, que quer ser amada por alguém. É inato, né, velho? É inato, velho. Pois é. Toda mulher quer, velho. Toda mulher quer. Bicho. Ela pode ser convencida que ela não quer. Mas aí que é o que está acontecendo. É a aberração do pensamento. Mas com todas as minhas alunas, todas as minhas clientes que eu já atendi ao longo da vida,
quando a gente fazia algum tipo de dinâmica, imersão, alguma coisa nesse sentido, cara, não tinha nada que causasse mais felicidade nessa mulher do que levar ela para um tipo de imaginação onde ela estaria numa casinha de madeira do alto de uma montanha, deitada no peito do homem depois de ter feito amor, se sentindo totalmente amada, realizada e protegida. Era o ápice da felicidade da mulher. Então, quando eu me casei, antes de eu me casar, quando eu conheci minha esposa, eu estava nesse mundo de ilusão onde eu podia escolher. E a pior coisa é quando você pode escolher. Porque você não se decide. Porra, o menu é muito grande, né? É muito grande, é muito grande. O cardápio é muito grande. O cardápio é muito grande. Eu já estava relativamente conhecido, né? Já tinha uma grana, tinha acabado de comprar um Mustang vermelho. Então, assim, estava com as portas todas abertas para mim. Só que eu comecei a ver o que acontecia com homens que não tinham família. Eu comecei a ver o que acontecia com caras que não estavam casados. Eu comecei a ver alguns caras sendo envolvidos em escândalos, por exemplo, de assédio, de abuso. E muitos casos, os caras culpados, evidentemente, mas outros não. As tais das falsas acusações. As falsas acusações. E qual que era o meu medo? Cara, eu sou um cara solteiro. Eu posso uma hora me envolver com alguém que vai acordar de manhã e vai querer levantar um nome em cima de mim e vai para um noticiário qualquer falar o que eu fiz ou o que eu não fiz. Então eu comecei a pensar, cara, aí eu vi aquela história do Arthur, do Mamãe Falei, que foi para a Ucrânia, que fez o que fez, que falou aquele monte de besteira, e ele não era casado ou não é casado, não sei da vida dele. Um áudio, né? Foi o áudio. Um áudio. Um áudio. Um áudio de um garoto lá. Um áudio de um garoto. Garoto não, né? Porque já tinha a idade de um cara. Um áudio de um cara. Foi um áudio e que acabou com a vida daquele cara. E eu falei assim, poxa, eu não quero isso pra mim. E aí eu falei, eu preciso me casar. Porque o casamento, ele blinda o homem. O casamento, ele protege o homem. Amadurece o cara. Amadurece o cara. Então, quando eu conheci minha mulher, eu conheci a minha mulher num dia. No mesmo dia, eu peguei uma foto do perfil dela do Instagram, mandei para um amigo meu e falei assim, eu vou me casar com essa mulher. Legal. Mandei para minha mãe e falei, olha aqui a sua nora. Desse jeito. E, cara, 1 mês depois, aliás, 2 meses depois, pedi noivado. 4, 5 meses depois, a gente estava casando. Com 8 meses, 6, 7 meses de relacionamento, a gente estava descobrindo a gravidez. Benção. Benção. Mas você vê que é uma decisão, né? Decisão. Quando lá atrás, quando eu conheci a minha esposa, não foi aquele olhei e fiquei totalmente apaixonado, aquele sentimento que te ilude, que te leva para escolher caminhos errados. Cara, foi uma paixão que eu decidi viver. Foi uma paixão que me permitiu. Isso faz pouco tempo. A gente vai fazer 2 anos de casado. A gente fez 2 anos de casado. Sim. Então tem 2 anos e meio. Eu tô com 36, eu tinha 33 e pouco. 33 para 34 anos. Já é um cara, em tese, é para estar... Jesus começa o ministério aos 30, né? Então já é homem, né, porra? Já era para estar maduro. Mas hoje, se você vê os caras de 33, 35, 40, não estão. Não querem filho, não querem família, não querem uma mulher. Então, naquele momento... Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que é um plano. Eu não acho que seja... Eu não acho que homens fugindo das responsabilidades da família e perdendo essa vontade de ter uma família, de construir uma família, eu não acho que isso seja coincidência ou que seja só uma falha na sociedade. Eu acho que existe um plano. E na minha visão, eu sempre coloco esse plano em 3 lugares. Eu acredito que o inimigo, ele trabalha no enfraquecimento dos homens, primeira coisa, tirando a paternidade, enfraquecimento dos homens, tirando o poder, a força desse homem. Ele trabalha na vulgarização da mulher, porque uma mulher que fica vulgarizada, ela perde o sagrado. E quando ela perde o sagrado, ela perde o respeito. Por quê? Os homens se entregavam pelas mulheres. Mulheres primeiro. Não, sempre foi. Sempre foi. Deixa eu te pegar no colo, porque você não pode sujar o seu sapato. Eu faço por você. Não pega peso. Eu faço por você. Você não pode, você é mulher. Mas não era no sentido de abusar e te deixar presa numa caixinha. Engaiolada, né? Mas no sentido de te proteger. Proteção. Não. Você é muito sagrada para isso. É uma visão, isso. É uma visão do sagrado mesmo. É uma visão romântica. Uma visão romântica a visão da Bíblia. Sim. Que entregaram a vida por ela. Sim. Então, naturalmente, os homens se entregavam não só pelas suas esposas. Os homens se entregavam pelas mulheres. Porque as mulheres eram sagradas. Exato. Só que como houve todo esse processo ao longo dos anos
de vulgarização dessa figura feminina, a gente olha para as mulheres hoje, não são mais sagradas. E se não é sagrada, não merece a minha devoção. Porque eu só sou devoto daquilo que eu sou sagrado, daquilo que é sagrado. Uhum. Então, na minha visão, essa fragilidade, começando nos homens, que impede com que os homens tenham família, ela não é ela é um plano, e ela começa pelos homens, ela passa pelas mulheres e ela chega até as crianças, roubando a pureza das crianças, a inocência. E eu sempre falo que a sexualização das crianças é quando você vê criança dançando dancinha de funk no TikTok. Porra, não existe funk para criança. É isso aí. Não existe funk para criança, não existe funk infantil. Aí você bota aquela musiquinha no YouTube, daquele funkzinho repetido. Poxa, a gente que entende minimamente da mente, a gente sabe que aquilo ali é uma programação inconsciente, que essa criança vai ter preferências por algumas coisas na vida adulta que está sendo instalada agora. É o ritmo, né? É o ritmo. E aí você tem um cenário perfeito para destruição na minha visão, da Igreja de Deus na Terra. Qual é a Igreja de Deus na Terra, irmão? A família, pô. Com certeza. A Igreja de Deus o primeiro na Terra, ministério de todo homem. Primeiro ministério de todo homem. E é o, entre aspas, né? É o cartão de visitas da ação e da presença de Deus na humanidade. Pô. Total. É a família. Família. É a Trindade. É a Trindade. E aí nós vemos o quê? Homens perdidos, desamparados, sozinhos, iludidos. Mulheres quebradas, cansadas, tristes. E crianças órfãs. É isso aí. Então, na minha visão, é isso. Agora, isso é muito louco. Eu tenho levantado essa tese aqui. Eu até conversava com o Lucas Ferrugem, que é o dono da Brasil Paralelo, né? Eu falava com ele ontem. Eu tô com essa coisa na minha cabeça e eu tenho denunciado aqui, eu tenho tentado falar sobre isso. Eu falo o seguinte: o progressismo, ele é o limiar do fim de qualquer civilização. Quanto mais ele cresce, mais ele se expande, mais a civilização ela tende à ruína. Então você pode olhar, é só você olhar na história. Quanto mais depravada era a sociedade, quanto mais desumanizada, instintiva, porque é desumano, né? O cara que não controla os seus instintos, ele é bicho. Então quanto mais desumanizado a civilização, mais a barbárie e a queda dela. Só que quando essa civilização cai, levanta-se um regime totalitário para tentar voltar valores, impondo a força, ligado ou não à religião, normalmente associado a alguma religião. E eu disse o seguinte: na nossa era, graças a Deus o Brasil, por ser um país cristão, vai ter mais resistência, mas eu olho para a Europa e eu digo com muita tranquilidade: o fim do progressismo é a Sharia. Sim. E aí as pessoas não conseguem fazer, às vezes parece que não conseguem fazer essa conexão. Veja, a vulgarização da mulher, ela traz a ideia para a mulher, que é a ideia do empoderamento, meu corpo, as minhas regras, mas quando você vê a prática disso, do homem o que olha para essa mulher, não é de respeito. É a de não respeitar, a de não valorizar, não olhá-la como um sagrado, com veneração. Então ele olha para essa mulher como objeto. Aí você vai pro funk, como você deu exemplo. Qualquer música vai chamar a mulher de puta. Tá top 5, 6 no Spotify. Aí, esse cara no baile funk tá pisando nessa mulher. Ela mesma tá se objetificando pra esse cara. Na Sharia, ela não vale nada. Ele pode fazer o que ele quiser com ela. E aí tem um movimento que é muito interessante. É porque no Brasil, de novo, o Brasil, por ser um país cristão, tende a ser mais resistente. Mas qual é o movimento que acontece hoje com muitas mulheres? A mulher, ela quer... É o 880. Ela quer ir contra o progressismo, adotando uma religião mais radical. Aí é um puritanismo que a mulher vai, que é uma radicalização também, com viés religioso por trás. Sem equilíbrio, irmão, nada é bom. E aí a ideia da submissão não bíblica, mas já diz uma submissão do tipo exagerada, que é um retrocesso também. Porque a gente pode distorcer qualquer coisa boa. Sim. E aí, a Sharia é o quê? É o totalitarismo que vai dizer essa mulher não tem valor. Só que eu trouxe um quadro ainda mais alarmante. Que é o quê? Olha para a Europa. A pedofilia hoje é o quê? Opção sexual. É uma orientação sexual. Os caras estão relativizando a pedofilia na Europa.
Tem vários congressos acontecendo onde estão falando, isso é uma opção, orientação sexual. Mas por quê? Porque na Sharia o cara pode casar com uma menina de 9 anos. Na Sharia pode. Caraca. E tem verniz religioso. Se você tem um verniz selo do religioso... Estado, tem verniz religioso. E você autoriza, né? Se é o verniz religioso, é ético. Uhum. Então pode. Então se você começa desensibilizando... E esse é o progressismo. O progressismo é a dessensibilização do humano. Uhum. Quando a sociedade ela rui, vem a ruína, vem o totalitarismo. Que se apegado a uma religião, ela traz a ética. E é a tentativa de reconstruir o que está destruído. Uhum. Só que você já desensibilizou o valor da mulher e da criança. E essa dessensibilização, eu sempre trago isso também dentro do meu trabalho, ela vem acontecendo bem devagarzinho. Uhum. Né? Se você pensa ali no início dos anos 90, a gente imagina algumas mulheres, talvez de biquíni, fazendo propaganda de cerveja. Sim. Né? E lá atrás, isso já era um tanto quanto mais... hoje em dia, a gente já vê para onde isso foi. Só que, cara, olha que loucura que a gente talvez traga aqui, não sei o que você pensa sobre isso. Essa dessensibilização, na minha visão, estava pensando muito sobre isso esses dias, ela começa até no biquíni que a pessoa usa na praia. Sim. Por quê? Eu tinha parado para pensar, eu fiquei horas pensando nisso. Eu falei assim, em qual momento nós aceitamos o biquíni como ele é hoje, como algo aceito na sociedade? Será que o biquíni de hoje, em 1950, ele causaria um espanto gigantesco? Por quê? Qual que é o problema? Com o passar do tempo, a gente foi desensibilizando para que o corpo ficasse cada vez mais exposto. Na minha visão, cara, não é normal. Eu sei que, aliás, é normal, mas eu não consigo entender como a gente chegou no ponto de aceitar uma pessoa, de você estar numa praia, por exemplo, e ter uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, com praticamente quase todas as partes aparecendo ali, com aquele biquíni bem fininho, aquela coisinha bem... Hoje é normal, a gente já não liga mais, a gente olha e tá tudo certo. Só que, por que isso começou e por que aconteceu dessa forma? Porque lá em 1950, você não tinha biquíni, você tinha traje de banho. As pessoas usavam traje de banho e iam se banhar. Porque a nossa pele, e aqui não vou nem entrar em viés religioso, mas a nossa pele, a nossa carne, o nosso corpo exposto é o que justamente nos humaniza. Então, a gente olhando para a dessensibilização, a gente tem que começar a olhar para cada parte. A gente olha para o corpo, a gente olha para a literatura, a gente olha para as escolas, a gente olha para a própria religião. Sim. O que vem acontecendo para que a gente chegue nesse momento agora e a gente não se incomode mais com uma música satanista. É isso aí. Entende? A questão toda tem um gráfico interessante do anticoncepcional. Eu falo que o ponto disruptivo é o anticoncepcional. A feminista pode ter lutado por todos os seus direitos. O que garantiu a aplicabilidade de todos eles foi o anticoncepcional. Porque com o anticoncepcional ela decide com quem engravida e quando engravida. E ela tem liberdade sexual plena. Simples assim. E tem um gráfico interessante, que conforme o anticoncepcional é posto em sociedade, ele vai avançando e popularizando, a saia vai diminuindo também. Tem um barato que os caras fizeram, a moda. A moda vai acontecendo essa exposição do corpo. Olha para o samba. Quando eu era garoto, era peito de fora. Hoje é tapa-sexo e a pessoa está nua. Quando a primeira usou um tapa-sexo bem... Ah, meu Deus! Mas no outro ano estava todo mundo usando. Essa liberalização, né, do corpo e sexual, toda essa liberdade sexual, ela tem um aspecto, em tese, positivo, mas o problema é você não explicar as consequências dele. Que aí, de novo, entra. Você está sendo parcial no discurso. E aí a gente chega ao absurdo do quê? Hoje uma menina ela vai menstruar com 11, 12 anos, e cada vez está mais cedo, e o médico do postinho já passa para ela anticoncepcional, para ela não engravidar. Não estou falando de uma questão médica onde pode se fazer uso de um anticoncepcional. Estou falando que já é uma indicação. Agora, em que sociedade uma criança de 12 anos está pensando em engravidar ou correndo o risco de engravidar?
sociedade. Onde ela está foi, inserida? Já foi trabalhada para que ela perdesse a sua pureza completamente. Ou seja, na mente dela, a partir do momento que ela toma e os pais, é para ela não engravidar, já há uma anuência implícita de um sexo que pode acontecer. Sim. Mas nós estamos falando de crianças de 12 anos. Sim. Na minha época de garoto, tu namorava, tu demorava 1, 2 anos para poder ter relação sexual com a moça, mas isso depois dos 17, 16, 17, 18 anos, velho. Uhum. E era todo um processo de namorar, falar com os pais. E era muito engraçado. Bom, mas engraçado era da hora. Primeiro era a mãozinha na bunda. Porra, era todo um... Era tipo beisebol. Na primeira base. Aí vai pra segunda, é o peito. E vai indo até um dia... Aquele momento especial. A perda da virgindade. Que era um momento muito legal e importante. Na minha época, eu já tinha um anticoncepcional. Eu sou a primeira geração, a segunda, ali, 70, 80, finalzinho de 70, 80. Somos as primeiras gerações, porque o anticoncepcional vem em 60. Então, tu imaginar que as meninas começam a tomar, estão com 15 anos ali, então vai. Eu sou de 81. Então, somos ali a primeira, segunda geração que foi jogada nesse novo mundo. A minha mãe casou virgem com meu pai. Essa era a vida antigamente. Por isso que eu falo, tipo, mudou. Aí, na minha época, era assim, a menina teve um namorado, 2 namorados. Porra, hoje, a menina dormiu com 30 caras, tu não sabe se é pouco ou se é muito. Pra elas é pouco. Não é louco verdade, isso? Hoje é pouco, Não é louco? Não, só 30. Olha como a coisa vai escalando e tu vai olhando e fala assim, cara, de sensibilização. Mas justamente porque o anticoncepcional, o preservativo e tudo que a gente conhece hoje como prevenção, ele veio justamente para poder retirar o ônus do sexo para a mulher. É isso. Porque quando a gente olha para um aspecto talvez mais biológico, a mulher, no geral, ela teria menos libido que o homem e menos propensão a fazer sexo, porque o corpo dela correria muito mais risco. Ela tem E o ciclo fisiológico. o ciclo fisiológico, ela corre mais risco de doença, ela tem a gravidez, o corpo dela muda, ela se torna dependente. Então, naturalmente, para a mulher, a pressão biológica que ela tem é, na verdade, até de segurar, de não fazer para proteção dela mesma. O homem já é o contrário. O homem tem um risco menor de doença, o homem tem aquela coisa de os espermas e espalhar e criar mais pessoas, etc. Só que quando você tem a introdução do anticoncepcional e você tem a introdução da camisinha e de tudo, a mulher ela deixou de ter esse ônus do sexo e ela passou a talvez exercer a mesma liberdade que o homem de não ter nenhum tipo de ônus nesse sentido. Só tinha o ônus da sociedade. A sociedade mudou hoje. É aberta, é liberada, as pessoas já não são, as mulheres já não são mais tão julgadas em relação aos seus parceiros sexuais, são julgadas, mas não são tão julgadas como antigamente. Só que a gente tem outro ônus agora, que é o ônus emocional. Por quê? A minha crença é essa. Cara, o que era o casamento? Era o sexo. Era o sexo. O casamento não era um papel passado. Não. Esse papel passado começou quando? Essa assinatura começou há pouquíssimo tempo. Lógico. O casamento era o sexo. O sexo. Em qual momento da nossa vida a gente consegue realmente exercer o que fala na Bíblia, que é vocês dois se tornam um? No sexo. É isso aí. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, que é uma sociedade livre sexualmente, com quantas pessoas nós, homens e mulheres, já não nos casamos? Já nos conectamos. Já nos conectamos. Casamos? É isso. E será que o fruto desses casamentos, talvez de uma noite ou duas, de um banheiro ou de outro, será que isso não está desfragmentando alguma coisa dentro do nosso coração, do nosso peito? Eu acredito completamente. Eu também acredito. Até porque, se tu parar para pensar, a desconexão ela não é só da mulher, é do homem. Sim, pô. A gente começou o programa falando o quê? Sobre a alegria do cara que encontra a mulher da vida dele. Só que quando o cara, ele faz sexo, e aí é o que eu te falo, a minha geração, nossa geração, ela foi muito, muito enganada. Porque o meu pai, ele não ouvia do pai dele que ele tinha que ser o comedor garanhão de mulher. Isso é uma mentira. O meu pai ouvia do pai dele o seguinte: você não pode bagunçar, zoar, prejudicar a filha dos outros. Você tem que respeitar. Esse era o discurso. Até porque a gente sabe,
O cara fazia sexo, a mulher podia engravidar. Então, lá no tempo dos nossos avós, se o cara tinha uma amante, aí eram as prostitutas. A Casa da Luz Vermelha, que o cara queria ir lá. Mas era ali, restrito, era diminuto. E não eram todos, mas acontecia. Mas a mulher dele era a mulher dele. Exceto exceções, o cara podia ter 2 famílias, mas eram outros contextos. Mas a ideia era, aquela é a mulher dele. Nós já crescemos, eu cresci, não do meu pai, mas a sociedade. Meu pai nunca me disse isso, mas a sociedade é, quanto mais tu comer, melhor. E a menina começou a ouvir, você decide, você faz, pode, livre, liberdade. Então a mulher, ela vai perdendo conexão, porque é muito íntimo. Pô, você entra dentro da pessoa, é muito íntimo. E pro homem, o homem que também quer essa mulher como conexão, ele perde a ideia do sagrado da veneração, se torna algo descartável. Então ele também passa a desacreditar na ideia de que essa mulher, ela é o tesouro dele. Então são 2 pessoas completamente desensibilizadas e que não vão se encontrar mais. Porque elas não têm mais esse olhar de esperança, de vida e de verdade. E aí uma coisa, só para completar aquela ideia da Sharia que eu te falei, que você citou, homens fracos. E a gente vê esse movimento na internet. Sim. Não, vai lá. Porque aí é aquela velha história, homens fracos ouvindo um discurso radical, de que mulher não presta, mulher é isso. Só que os caras são fracos. Beleza, eles não têm coragem. A Sharia dá pro homem o quê? Coragem, né? Tipo, a mulher ali, tu pode fazer o que tu quiser. Ele pode ser um cuzão, um bunda mole. Ele não precisa mudar nada no caráter dele, porque ele se esconde na religião. Que, na verdade, é o que esse cara é. Um cara que bate em mulher, um cara que agride, um cara que olha pra mulher como se a mulher fosse um objeto, ele é um bunda mole, ele não é homem. Só que ele tem a desculpa da Sharia. Tem o selo do Estado. Irmão, o fim do progressismo, velho, é um totalitarismo religioso por trás que objetifica a mulher e as crianças. E pega esse cara fraco e covarde e coloca ele num patamar de superioridade. A Sharia. Isso está acontecendo no mundo. É que o Brasil ainda é cristão. A Europa é pós-cristã. É por isso que está indo com força lá. Nós estamos vendo na Europa 20, 30 anos. Se a gente não resgatar as famílias e o cristianismo desse país, daqui 20, 30 anos é o que a gente vai viver. E lá é difícil. Porque eu fui numa missa recentemente na Europa. As igrejas são turísticas. São turísticas. Eu fui em uma missa onde tinha 2 pessoas e o padre... Eu já vi padre na missa na Europa rezando fazendo a missa sozinho. Não tem ninguém. O cara vai lá e ele faz a missa porque ele tem que fazer a missa. Mas não tem ninguém. Ele está lá, faz por Deus. E como é que a gente recupera essa galera? A Europa, para mim, eu não sei você, mas eu não acredito que eles vão conseguir. Eu acho que eles realmente vão ser dominados. Vai acontecer o que aconteceu na invasão Mouro dos caras, que eles invadiram em pouquíssimo tempo. Sim. E demorou 400, 500 anos para eles retomarem a Europa. Porque o universo é assim, meu irmão. É o caos que acontece para poder trazer a ordem, para depois entrar no caos. São os altos e baixos. A vida, ela não permite espaço vazio de poder. Não. Alguma coisa vai ocupar. Sempre. Vai ocupar. E a questão da Europa, a Europa se ensoberbeceu. Pós-cristianismo é uma soberba do homem achar que pode, que ele é bom, que ele é capaz, que a ética dá as leis e tal. Beleza, tudo bem. Só que qual é a prova de que não dá certo? A relativização de tudo. Porque só o absoluto, e tendo uma verdade, a concretude de algo que é, que você olha e fala, aqui está aqui, isso aqui é. Quando você relativiza, irmão, então nada é. É igual eu sempre brinco, um cara que diz assim, eu tenho muitos amores, então você não tem amor nenhum. Eu tenho muitos amigos, então você não tem amigo nenhum. Todo mundo é meu, então ninguém é. Porque tudo é relativo. Então a moral na Europa, a ética, ela foi relativizada. Ela acontece, tem o respeito mútuo, mas não tem o quê? A verdade. Não tem o fundamento intrínseco do porquê. Porque, veja, é igual você conversar com um ateu. O cara pode ser muito ético, mas ele não consegue responder por que você vive isso. Ele pode dizer por mim mesmo. Não, mas qual o sentido eterno disso? Não tem, porque acaba. Então, se acaba e não tem, no momento de dor ou dificuldade, eu posso mudar.
O que nos mantém firmes em ética é a transcendência. Total. A Europa acabou com a transcendência. Uhum. Então ele olha para pegar o cachorro e vai dizer, meu filho. E não tem criança. Sim. Porque não tem transcendente. Uhum. Então ele vai relativizar, para que ter filhos? Não, eu não tenho filhos apenas para multiplicar. Eu tenho os filhos porque ele é a herança do Senhor para mim. Uhum. É outro valor, é transcendente. A Europa acabou com isso. E aí você está abrindo espaço para um flanco que vem com valores religiosos, de transcendência, mas extremamente rigorosos. E não é todo o Islã que é assim, mas a Sharia é. Uhum. E é a Sharia que está vindo com força no final das contas. Porque eles são radicais, é tipo a esquerda radical. Sim. Eles não são a maioria, só que eles são apaixonados. E eles que tomam os locais. Eles que tomam os locais. Eles fazem barulho, eles têm força, eles vão para cima. É a esquerda. É o barulho dos maus. É. E é o que acontece. É o que acontece, pô. Acontece. O barulho dos maus. No Brasil é a mesma coisa. No Brasil, às vezes a gente faz um vídeo, alguma coisa assim, muito coerente, muito bacana, e a gente vai ver nos comentários, a gente está perdendo nos comentários. Por quê? Porque a galera vem para cima, bate força. Mas você vai ver as curtidas, poxa, 100, 200 mil curtidas e 5, 6 mil comentários te detonando. É isso. Porque os bons, eles são silenciosos. Sim. E aí deveria ser o contrário. É o Martin Luther King falou. O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. E eu acho que o Brasil agora, a gente enquanto nação, por mais que eu acredite que dificilmente a nossa geração vai ver mudanças, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de começar a fazer esse barulho dos bons, olhando para os novos. A internet está dando essa possibilidade. A internet está dando essa possibilidade. Eu estou vendo, por exemplo, na política, muita gente jovem. E eu acredito nos jovens da política. Eu também acredito. Eu não acredito naqueles caras, na velha política e tudo, mas eu acredito muito no trabalho que, se a gente olhar hoje, tem um rosto, que é o rosto do Nicolas. Uhum. Eu acho que o Nicolas ele tem um rosto jovem, que apesar de já estar indo para 30 ou fez 30, ele fala muito com essa galera. Eu vejo ali algumas pessoas que estão do lado dele, jovens de 18, 20, 22 anos, Guilherme Kilter, o Pavanato. O Kilter é muito bom também. Kilter é maravilhoso. Eu conheci o Kilter pessoalmente, um rapaz assim honrado, um rapaz de valor. Conversei com ele aqui no programa, ele é muito bom. O Kilter é sensacional. Aí tem uma moça também, que é alguma coisa Borba, uma Beatriz, algo do tipo. Eu vejo a galera que está ali rodeando o Nicolas, e o Nicolas está encabeçando essa nova frente. Eu sempre duvidei da política, mas nessa galera eu tenho esperança, sabe? Porque é o resgate. Porque é o resgate. É gente que está ali, que ainda não foi, e que espero não foram tomadas pela sede do poder. Mas tu sabe por quê? Eu vou te explicar. Não sei se você concorda, mas eu vou te dar uma visão daquilo que eu tenho aprendido aqui. A internet, quando eu falo internet, é isso aqui. Uhum. Isso aqui mudou a política. Sim. Antigamente, o cara ele entrava na política e os bons eles não iam, né? Sim. Porque a ideia é, eu não vou fazer nada, não posso fazer nada. E eu não quero me corromper. Então o cara ele não ocupava esse espaço, que já é um erro. Porque uma pessoa boa, ainda que não faça nada, ocupando o espaço de um cara ruim, é um a menos ruim lá. Ah, mas eu não faço nada. Sim, mas você está ocupando o espaço de um cara ruim. E você é luz, ótimo. Porque você vai constranger pessoas ruins. Isso já é muito bom. Primeira coisa. Só que tem uma outra coisa que isso aqui permitiu. As pessoas agora, elas podem ir para a política, porque assim, o voto do Nicolas vale quanto lá em Brasília? Vale 1. De 513, ele tem 1 voto. Ele pode ter 3 milhões de votos aqui, mas lá só vale 1. Então não muda nada. Ele nunca aprovou lei nenhuma e não vai aprovar. Só que o que ele consegue fazer que antigamente ninguém podia fazer? Denunciar, expor, falar, explicar o que está acontecendo. Então você já tem duas funções que antigamente o político ele não tinha, digamos assim, o honesto, ele não tinha incentivo para ir. Então você tem o cara que ocupa o espaço, mas agora além de ocupar o espaço, ele pode falar, mostrar, anunciar, e ele vai ampliando a nossa consciência da política e do que está acontecendo. E tem aqueles, óbvio, que são bons e conseguem estar naquele ambiente sem se sujar, mas eles não trazem tanto ciúme e eles conseguem fazer algumas coisas. Mas é um número muito pequeno. E você tem os ruins.
Então, eu acredito que a política ela pode mudar a partir do momento que essa garotada e as pessoas começarem a entender que os bons devem estar, porque eles agora podem fazer. Ainda que não consigam aprovar nada, ocupando o espaço de um cara ruim e denunciando as coisas que acontecem, eles estão fazendo um puta de um trabalho. Com certeza. Que é o caso, por exemplo, do Nicolas. Sim. Nunca aprovou nada, mas ele denunciou quantas coisas. Ele abriu os olhos de quantas pessoas para aquelas realidades por ele, exatamente. Né? Através dele. Você entendeu? Pô? A minha única questão nisso tudo é como que você, mesmo sendo bom, mesmo talvez não sendo corrompível, como que você consegue executar esse trabalho dentro de um sistema que foi feito para dar errado? Porque o problema no Brasil hoje, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fui convidado para poder sair como candidato no final do ano passado, no início desse ano. Alguns partidos me procuraram. E eu te falo que eu cheguei a cogitar a possibilidade. Só que eu freiei justamente naquele momento onde eu falei, onde você trouxe essa questão de, poxa, peraí, eu não vou fazer nada. Eu vou estar lá e vou estar refém de algumas coisas que eu não vou ter controle. Mas foi para onde eu olhei, foi a questão dos partidos políticos. Sim. Porque a gente sabe que quem manda no Brasil, que quem faz política são os partidos. Isso. Então, até que ponto a gente consegue ter um cara bom, que talvez vai conseguir ser independente de alguma forma, mas vai estar debaixo de um partido político, como, por exemplo, o próprio Nicolas. O próprio Nicolas. Que é uma cobrança que eu faço aqui dia sim, dia não, que eu falo, por que vocês estão no PL ainda, depois de tanto tempo? Aí eles tentam explicar que é por causa do Bolsonaro, aquela coisa toda. Sim, beleza, mas o partido é de quem? E está sendo cada vez mais provado que é do Valdemar. Sim. Acabou. É ele que decide. É ele quem decide. É ele que decide. Só que aí entra a grande questão. Só existem 3 ou 4 partidos reais nesse país. Eu falo ideologicamente concisos. O resto é partido sem ideologia concreta, mas que tem dono. Aí eu tô contigo. Isso é o sistema do Brasil. O Brasil mudaria com candidatura independente, mas é toda uma reformulação que não é para agora. Então, o que eu entendo que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir para um partido onde ela tenha máxima autonomia. Luiz Felipe de Orleans Bragança me explicou aqui. Ele é do PL. E ele nunca votou nada contra o que ele acredita. E foda-se o partido. Ele deixou isso claro aqui. É para apoiar o Alcolumbre. Não vou votar. Foda-se, eu saio daqui e não voto. Não me obrigo. Ele falou, eu fico com a minha consciência. E eu vi muita coerência no Luiz Felipe. Eu falei, caramba, velho, tá isso aí. É isso aí. Então, é um cara coerente. Então, você tem que estar num partido porque não dá para ir sem partido. Só que aí você tem que buscar ter a sua autonomia. Aí, de novo, eu posso não fazer nada? Posso, mas eu posso denunciar muito. Você na política, você ganha uma certa projeção que você não tinha. Exato. Um lugar de fala que foi o que aconteceu com o Nicolas. Exato. Você vai ser criticado por estar naquele partido, mas é o que eu falo para todo mundo. Quando eu discutia com o pessoal do MBL, até ontem o Kim era do DEM. Eu não critico ele por estar no DEM. Eu tenho que olhar as ações dele. E aí eles criticavam o pessoal que estava no PL. Eu falava, porra, então critica aqui também. Aí era onde era a incoerência. Eu falo, olhando de fora, se eu quiser, eu critico todo mundo. Mas eu não vou fazer isso, é jogo baixo, porque os caras não têm opção. Então eu tenho que olhar o que eles estão fazendo. Quão propositivos eles estão sendo. Ou quanto eles estão se vendendo, porque de repente o partido orientou para uma votação e o cara topou algo absurdo. Não, eu tenho que ver. Por isso eu falo, eu não voto em partidos, eu voto em pessoas, é CPF. Eu acompanho essa pessoa. Então, você tendo essa tua independência de consciência ali dentro, você está ocupando o espaço de um cara ruim, você está podendo denunciar e podendo, sim, fazer alguma diferença lá dentro. Sim. Então, nesse sentido, eu entendo. Mas o sistema vai mudar? Não vai. Sabe qual que é a maior foda? Sabe por que os partidos querem as pessoas? É simples. Eu não sei se tu sabe disso. Por exemplo, isso que me ensinou foi o Ricardo Salles. E é interessante que as pessoas, os políticos não sabem. Eu já perguntei para vários, os caras não sabem. Pô, a Glenda, que estava no MBL até mês passado, ela não sabia. Falei, porra, Glenda, não é possível, pô, tu é mó inteligente, estudiosa. Ela não sabia, ela ficou assim, cara. Por exemplo, o Ricardo Salles é um nome conhecido, ele fez 700 mil votos para a federal. O partido, ele tem o fundo eleitoral, não tem? Aí ele vai distribuindo para os candidatos. Dá 500 mil para um, 1 milhão para outro, 200 mil, 50 mil. Ele vai distribuindo conforme ele entende quem é quem. O dono do partido não é burro. Ele fala, porra, esse cara aqui ele pode me trazer muito voto, ele investe mais em você.
Ele deu teto para o Salles, porque o Salles já era um nome muito conhecido. E o Salles pegou quase 4 milhões, que era o teto para a campanha eleitoral. O partido deu, ele usou. Ele teve 700 mil votos. O partido ganhou, com 700 mil votos dele, 80 milhões de reais para a próxima campanha. Isso é o jogo político do Brasil. É por isso que tem um Tiririca vindo, um Caneta Azul vindo. Não é porque o cara olha e fala, isso vai mudar o Brasil. Não é nem o Caneta Azul que quer. O cara convence ele a vir porque ele sabe que se ele fizer 300 mil votos, ele vai voltar 50 milhões para o partido. Isso é a política do Brasil. A merda de tudo. Mas você tem que estar num partido. Isso vai ser... É inevitável, porque não é, você não controla esse game. Mas os partidos te querem por causa disso. Você é um cara conhecido que pode dar muito voto, você vai retornar dinheiro. É um investimento na base para ganhar depois. Então o partido ele só olha os seus candidatos como marionetes, fantoches. Exatamente, é isso. Só que uma vez você lá dentro você não pode ser fantoche deles. E aí lá dentro você mantém a sua consciência. E tem um detalhe, se você fizer muito voto, o partido vai deixar você ser consciente e livre. Ele não vai ficar brigando com você. Por quê? Porque na próxima eleição você vai levar dinheiro para ele de novo. Sim. Tá dando para entender? Sim, claro. A única questão disso tudo é que ele não te dá também, por exemplo, autonomia para escolher quem vai contigo. Não. Porque, por exemplo, o Nicolas em Minas, ele vai puxar muitas pessoas. Mas vê se o Nicolas pôde escolher alguém. Não, é o Valdemar. Quem escolhe é o Valdemar. É por isso que eu tô falando. Aí é o game. E aí é onde eu faço a crítica. Saiam da porra do PL. Não dá para criar partido. Pega um casquinha de ovo pequenininho. Vocês nem precisam de dinheiro para se eleger, porra. Não, eles não precisam. Não precisam. E na próxima eleição vai ter dinheiro, porque vocês vão levar dinheiro para esse partido nanico, que vocês podem, sim, criar uma gerência, uma gestão profissional, tornar algo decente. E aí na próxima eleição vocês têm dinheiro e vão colocando cada vez mais pessoas virtuosas ali dentro. E profissionaliza a porra do partido. Não tem que ter dono, não é Reinado? Que é a questão dos partidos hoje. É do Valdemar, é o reino. Essa sedução pelo poder que os caras, quando chegam lá... Esse é o problema. Porque quando chega lá, já está tão seduzido, talvez tão, que o cara não quer deixar a coroa. É o reino, cara. É o reino. Se você vê hoje o PL, por exemplo, e tudo que foi construído em torno do Bolsonaro, cara, eu sempre defendi muito o Bolsonaro, sabe? Eu realmente, na época da eleição, nas últimas eleições, eu perdi seguidor por causa das minhas defesas. Eu sempre tive muito... Poxa, eu apoiei muito Eduardo quando ele foi lá para fora e tudo. Só que as coisas para mim, eu tive mais consciência que as coisas para mim dentro do PL não estavam indo bem e que, cara, peraí, não precisa ser do jeito que é, quando o Eduardo eu tenho profundo respeito por ele, só que quando ele atacou de forma muito, muito dura aquele rapaz que é o Paulo Souza, sabe o Paulo Souza? Sim, do canal Hipócrita, já gravou comigo, ele grava aqui de vez em quando. Paulo Souza, porque o Paulo Souza é um cara que é um cara simples. É um sempre cara defendeu todo mundo ali. Sempre defendeu todo mundo. E aí, naquele dia, onde o Paulo Souza tinha feito algum tipo de comentário em favor da Ana Campanholo, lá em Santa Catarina e tudo, e o Eduardo Bolsonaro veio a público falar que o Paulo Souza é um excelente comediante, mas quando eu percebi aquele tom jocoso, no sentido de... Não, sabe nada, ele é muito bom em fazer humor, do resto não serve para nada. Cara, eu me senti profundamente mal. Porque eu falei, poxa, usaram o cara durante o tempo... Até ontem o cara era útil. Hoje o cara é só um comediante. E foi por nada. Naquele momento eu falei, opa, peraí. Porque eu vi como essa galera usa as pessoas. É o reinado. É o reinado. Porque é o seguinte, se dividir a família... E não estou falando do Jair. São sírios. Sim, também. Eu falei hoje em algum comentário que eu fiz, algumas fotos minhas que estão rolando na internet. Eu falei o seguinte, cara, o Jair Bolsonaro, coitado, não precisa de inimigo. Porra, nada. Ele tem os filhos. É isso. Ele tem os filhos. Causam mais dano ao nome Bolsonaro e a todo esse ideal que foi visto e idealizado do que o Bolsonaro tá preso, bicho. Pois é. E se eu te falo hoje, brother, se eu tivesse que ouvir alguém falar pelo Bolsonaro... eu vou ouvir a esposa dele falar por ele. Você sabe por quê? Porque ela é unha e carne com ele. Mas até isso está sendo colocado em xeque. Pois é.
Não é estranho? Pois é, muito estranho. A mulher dorme com ele. Quem mais pode ter tanta... Ela casou com ele, é um encarne, os dois são um só. Então, o que está acontecendo aqui? E sabe o que eu acho mais louco? Agora eu vou te falar uma coisa que é difícil. Difícil. Eu estou tentando falar com a Michelle Bolsonaro, né? A gente chegou... Ela me escreveu, eu estou tentando conversar com ela. E ela está sendo criticada por causa que ela cumprimentou o Alexandre de Moraes. Eu nem vi agora, parece que ela falou do Alexandre de Moraes alguma coisa, eu não acompanhei. Irmão em Cristo. Ah, ela falou irmão em Cristo. Foi. Tá, olha que coisa doida. O marido dela só tá na casa deles porque ela foi se humilhar para ele lá no gabinete dele para ele ser liberado. Ela teve a coragem que ninguém teve. Não teve o orgulho que todo mundo teve. Não teve o orgulho que todo mundo teve. Pode falar o que quiser, porra. O cara realmente extrapolou todos os limites, ele tem que ser penalizado. Isso é indiscutível. O STF está fora de controle. Uhum. Mas deixa isso de lado. Ela tá olhando o marido dela na casa dela. Uhum. E o cara que pode assinar qualquer coisa é aquele ali. E se ele voltar pra cadeia, ele morre. Uhum. E o pessoal fala de política o tempo todo. O que eu enxergo é só uma mulher tendo sabedoria e educação. Ela não tem que ser beligerante com o cara. Ela tem que ser inteligente, prudente. Sábia. O marido dela tá na casa dela. A filha dela tem o pai que tá ali agora. Não, ela tem que xingar, ela tem que falar. Aí eu falo, caralho, os caras são muito covardes. Durante 4 anos, nenhum teve coragem de falar do Alexandre. E estão exigindo da mulher, que tirou o cara da cadeia e que tá vendo o marido do lado da filha. Independentemente de qualquer coisa, irmão, eu não sei o que é intimidade. Eu tô só olhando de fora fatos. Como é que eu acho que deveria ser? Eu não sei se tá perfeito, se tá... Ela precisa chamar ele de irmão em Cristo, talvez não precise. Talvez... Não sei. E as pessoas, todo mundo erra. Mas eu tô olhando uma mulher que não viu ninguém fazer nada. Uhum. Ou conseguir fazer nada. A Magníficos que não fez. Não parou ele. Não parou, não fez. Pelo contrário. Só ainda deu mais sangue de ódio e de vingança. Uhum. Veio, caiu a Magnitsky, segue lá, segue... A dosimetria foi e ele foi lá, e ele que escreveu num acordo com o Flávio, ele mesmo cancela. Uhum. Para fazer todo mundo de otário. Uhum. Para mostrar, vocês são otários. Humilhando. Mas a mulher foi lá e tirou o cara da cadeia. Isso gera muitos ciúmes. Eu não entendo. E o pessoal fica falando, vocês dividem a direita. Não, eles se dividem. Nós apenas apontamos as divisões que eles causam, não nós. Eu aponto aqui incoerência que eles vivem, não eu. E eu não tenho problema com erro, irmão. Se o Flávio tivesse chego e falado assim, ó, saiu o áudio do Vorcaro, aparece na TV. Pessoal, aconteceu isso, isso e isso. Eu já tinha ido na casa dele, eu conheci o cara, eu fui lá visitar ele com tornozeleira eletrônica. Porra, fala a verdade, porra. Fala a verdade. Não, realmente, ó, ele era sabido aqui de Brasília que ele emprestava dinheiro pra todo mundo. Não dava pra ter certeza, a gente fica na dúvida, provavelmente o cara era mesmo corrupto. Eu olhei o filme do meu pai e falei, porra, é dono do banco, será que ele não pode financiar, dar o dinheiro? Porra, eu quis me beneficiar mesmo. Mas não é ilegal, porque o cara tem grana, não sei de onde vem a grana do cara. Só que aí é onde o clima, que eu te falei que é um cara... O cara falou assim pra mim, então, Felipe, o cara tem que investigar. Por exemplo, um carro vale 100 mil reais, está sendo vendido por 30. O brasileiro quer comprar, acha que é esperto. Não investiga, porque provavelmente é um carro dublê. Uhum. Você tem que pesquisar. Principalmente nessa posição que ele está. E senador não pede nada para ninguém. É, senador da República. Um cara numa esfera de poder, ele não pode pedir nada para ninguém, porque ele pede, ele já está sequestrando a mente daquela pessoa. Isso é outra coisa que ninguém falou. Eu tenho batido nisso aqui o tempo todo e ninguém fala, velho. Eu fico puto com isso. Como é que um senador ou um policial bate no teu comércio e te pede alguma coisa? Se você disser não, tu não sabe o que pode acontecer amanhã. Se tu disser sim, ele pode voltar toda hora. Ele já sequestrou você. Porque ele está numa escala de poder que você não está. Então ele pode fazer com você... Ah, diz não para ele manda o fiscal amanhã. É.
como controlar esse troço. Então o senador não pode pedir nada. Isso é decência, é ética. É ética o nome disso. Mas nós estamos num Brasil onde a régua está muito baixa. E aí nós só apontamos. E o cara não pode... O cara não vem a público dizer perdão. Caralho, político não pede perdão, porra. Eu ensino meu filho de 12 anos a pedir desculpa. E não tem que ter vergonha, porque nós erramos. Eles têm vergonha. E quer o quê? Voto? Confiança? Se não é nem homem. Não é homem, porra. Não tem caráter, porra. É foda. Cara, para, velho. Eu não tenho paixão, não, rapaz. É. Pede perdão, porra. Agora, a cada 12 horas é uma notícia nova. E não vai parar de chegar. Não vai. Porque cada um tá falando uma coisa. É. Quanto foi? É isso que eu te falo. Porra, tem medo do quê? De perder a candidatura? Foda-se a candidatura. Preserva a tua alma, porra. E o propósito. Porra, ô Paulo. E o propósito. Porque assim, eu perco a candidatura, mas e o propósito? O propósito foi o que eu disse ontem. O propósito não é tirar o Lula do poder? Sim. Porra, então, será que a gente não tem que sacrificar a nossa própria candidatura para tirar o cara? Se o Tem que propósito estar disposto. Tem que estar disposto. Tem que estar. disposto. Então aí que você vai ver que, porra, não é sobre tirar o Lula do poder. É sobre tomar o poder para si. É sobre isso. E eu fui duramente criticado. Eu estive do lado do cara, eu apoiei o cara durante muito tempo e tudo. Mas agora, quando a gente está falando de projeto, e a gente pensa projeto da direita, cara, o que é melhor para a direita e para as pessoas? Será que não seria ele chegar e falar assim, pessoal, talvez a minha candidatura vai dar muito ruído. Vamos olhar para essa outra pessoa aqui, vamos apoiar todo mundo aqui, porque aqui não vai dar ruído? É isso. Porque quem está do lado dele já está do lado dele e não precisa ser convencido de nada. Quem precisa ser convencido é o cara que pensa um pouquinho, que está indeciso, que está no centro. O militante já vota. O militante já vota, o militante vota, foi pego batendo na mulher. Ah, não, foi uma discussãozinha. Isso. A gente É o tende a Lula, relativizar. Você viu pelo Lula. Pois é, pô. Roubou? Não tem prova. E o cara vota, velho. Foi condenado? Não, foi roubado isso aí. Foi, Não tem prova. Então, o militante, o cara tem que querer sair de casa para votar. Se ele não tiver tesão, ele não vai. O Bolsonaro, ele perdeu 2022 por abstenção. Pois é, pô. Foram, acho que se não me engano, 30 milhões de abstenções. Rapaz, ele perdeu por 1 milhão. 1 milhão e pouquinho. 5% que tivesse ido, ele teria ganho. Só que o povo estava olhando, já não tinha tesão. Já não acreditava mais. Aquele discurso do vou fazer e não faz. Fala que não vai mais obedecer e faz uma carta no outro dia. A galera foi vendo aquilo, foi perdendo tesão. Já não acredito mais, não acredito. E aí é assim, deixa o povo decidir, eu vou viver nas consequências disso. 2022, quem se omitiu errou. Porque não havia nada contra o Bolsonaro. Há integridade nele. E o Lula não, pô. O Lula não podia ter voltado. Eu já falei isso aqui. Se o Flávio Bolsonaro for no segundo turno com o Lula, que é um cenário provável, apesar de tudo, e não há nada contra o Flávio, aí eu posso estar sendo... Vão me xingar, mas condenável pode ter muita... E eu falo isso, né? Pode ter muito indício, e tem, que se investigue. E tem que investigar, mas eu tô do outro lado do cara que já foi condenado, tá ligado? Aqui é indício. Então eu ainda voto nele. Sim, com certeza. Sem tesão nenhum, mas Sim, eu voto. sim. Agora, se qualquer indício for provado, Eu não saio de casa. eu não voto em ninguém, eu não participo de orgia. É isso aí. Ah, mas aí o outro volta. Por causa de mim? Não. Por causa da incompetência e da corrupção desse outro. Não me culpa, não. Não me culpa. Eu não voto em corrupto. Foda-se. Ah, mas o outro é pior. Foda-se. Eu deixo o povo decidir e vou viver com a consequência. É isso, é por isso que as pessoas não vão votar. É porque a maioria dos caras que eu conheço que não foram votar, eles me disseram a mesma coisa que você acabou de falar, que é o seguinte: eu não participo disso. Porra. Não voto em um, também não voto no outro. Isso. E não adianta você chegar e querer falar que para um é pior, que o outro é pior. Cara, eu não vou participar dessa merda. Eu vou viver a minha vida, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, e esses caras que se danem. O que a gente tem que fazer é o seguinte: é recuperar esse senso verdadeiro, patriótico das pessoas. Pô, de honestidade, pô. De honestidade, de valor, etc. E bota alguém decente pra competir. Alguém que não tem rabo preso. Acabou. O cara não ganha por incompetência e querem colocar a culpa como se o teu voto ou o meu voto fosse decidir a eleição. Porra, não vai.
É mais fácil tu ganhar 50 vezes na Mega Sena, porra. Com certeza. E quanto a Michelle, que você estava falando, eu acho que a Michelle Bolsonaro, ela é uma mulher muito espiritual. Eu acho que ela é uma pessoa espiritual. Então a Michelle, enquanto estava todo mundo em Brasília, lutando, brigando na internet, cara, a Michelle, ela estava orando em casa. E quando a gente olha assim, poxa, a Michelle não precisaria ter chamado o Alexandre de Moraes de irmão, etc. É porque a Michelle ela é tão espiritual, cara, e tão sábia, que ela está exercendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, que é orar pelos seus inimigos. Paulo, só que pra gente é difícil fazer isso, cara. Eu te dei outra letra. Isso, vamos lá, olhando com bons olhos, olhar cristão, ela fazendo isso pelo inimigo, tô contigo. Eu acredito, isso é possível. Mas eu vou além. Ela já teve a mente dela sequestrada. Lembra que eu te falei das esferas de poder? Uhum. Ela está sequestrada. Ela vai falar o quê pro Alexandre? Tem que falar. É o que eu falei com um cara que te pede um favorzinho, só que o cara tá... Porra, um juiz bate na tua porta e fala, Paulo, tô precisando... faz isso aqui pra mim. Aí tu fala, caralho, faço ou não faço? O cara é um juiz que tem puta de um poder que pode, sei lá, pegar outro juiz pra te perseguir. O Ministério Público para te perseguir, que tem influência. Você fala, claro que eu vou fazer, ou não vou fazer. Você vai fazer um cálculo de consequência. Mas fazendo ou não fazendo, você já foi sequestrado. Já. É igual um mafioso. Um mafioso que bate na tua porta e fala, olha, Paulo, você tem esse comércio, me dá 500 pau por mês e não vai acontecer nada contigo aqui. Você vai dizer não? Você vai dizer sim? Se disser não, pode ter consequência grave. Se você disser sim, você sabe que todo mês ele vai bater. E se ele aumentar o valor, você vai ter que pagar. A partir de agora é sempre sim. Ele já te sequestrou. Ela com o Alexandre, ela tá sequestrada. Que o cara decide tudo. Ela vai e pede pro cara, manda o marido pra volta. Ele liberou, ela foi pedir o favor, mas ela tá na mão do cara. Ela tá sequestrada. Uhum. O que você faria no lugar dela? O que ela tá fazendo. Exatamente. E o que é isso? Independentemente de fé. Política. Ela está fazendo política. O Salles fez isso. E o Salles xingou aqui, inclusive, ele falou, porra, por que eu vou brigar se eu estou sendo processado pelos caras? Eu não sou burro. Não é com fígado. Uhum. Tem um cara muito poderoso que pode me fuder. Eu tenho que ser inteligente, até isso passar. E é isso mesmo, é sequestro, bicho. E essa é a nossa imundícia nesse país. Pessoas boas sendo sequestradas por pessoas poderosas, porra. Imagina como é que fica a tua alma, cara. O teu coração, tua mente. Tu não sabe o que pode acontecer, pô. O cara acordou com dor de barriga e fala, sai, volta pra Papuda. Aí dá outra dor de barriga, não, volta pra casa. Ele tem esse poder, bicho. Tem. E aí você consegue ver como que... Por isso que muita gente boa não quer entrar, pô. Sim. É por isso. Sim. Porque quando me chamaram para entrar, eu falei o seguinte, poxa, a minha vida hoje é uma vida muito boa, eu tenho meu negócio, tenho minhas coisas, tenho minha prosperidade, faço tudo que eu... Mas a partir do momento que eu entro, e por mais que lá eu vou ter voz para fazer algumas coisas, talvez eu seja sequestrado. Pode ser. Galera. Aí é o preço que você tem que pagar. É, aí que você fala... Por isso que o cara tem que vir com a missão, com o sacerdócio chamado, mesmo, chamado. Porque sabe uma coisa que me preocupa muito quando eu olho pro Nicolas? Cara, eu gosto do Nicolas. Eu não idolatro o Nicolas, não é o meu político de estimação, nada disso. Mas é porque quando eu olho nos olhos dele, quando eu vejo o que ele fala, eu sinto muita verdade no que ele fala. E hoje, olhando para ele, uma coisa que diariamente, assim, às vezes vem na minha cabeça é o preço que ele tem ou vai ter que pagar por causa da família dele. Porque, querendo ou não, ele está num lugar de extrema projeção. E quando a gente olha para 2018, 2019, o Bolsonaro no auge, presidente, ninguém imaginava que o Eduardo hoje estaria exilado. Ninguém imaginava que o Bolsonaro estaria passando por tudo que passou. Olha o que aconteceu de lá para cá. Então, quando eu olho para o Nicolas, eu falo, porra, cara, o Nicolas ele precisa de muita proteção divina. E não pode dar nunca nenhuma brecha pro diabo. Não, nenhuma. Na hora que se ele ceder 1 centímetro à ética e à moralidade dele, acabou. É. Se ele vender qualquer acordo, qualquer voto, se ele disser sim para qualquer ameaça, acabou. Ele, o político, quando o mafioso chega para ele
ele manda o mafioso, desculpa, ele vai tomar no seu cu. Eu pago o preço, bora. Vai vir pra cima? Vamos ver então. Porque se ele ceder, acabou. Acabou, tá na mão. Tá na mão. E já era. A primeira dobrada, a primeira encurvada, acabou. Que foi o caso, e eu falo aqui, com o governo Bolsonaro. Quando o STF fala não vai pôr o Ramagem, foi a primeira encurvada que ele topou. Se ele tivesse dito não se mete comigo, é o Ramagem, é constitucional e é o meu poder, fiquem no canto de vocês, ele teria governo para sempre. Só que aí entra, mas é o Congresso, ia derrubar. Paga para ver. Se é poder por poder, aí tu vai se curvar. Se é chamado, paga para ver. E sai de cabeça erguida. Porque, veja lá, pagou, ele se curvou. Olha a infelicidade que ele vive hoje, injustamente. Injustamente. Era melhor ter pagado para ver. A integridade não se... E será que ele negocia. estava tentando proteger alguém? Aí a gente nunca vai saber. Mas aí é aquela velha história, né, irmão? É tu e os teus. É guerra. É duro, mas é isso. Você tem que estar pronto para ver até filho morrer. E o brasileiro não está pronto para isso, cara. Quando você olha para outras culturas, você vê que os caras estão prontos para morrer, para ver filho morrer, por quê? Porque, querendo ou não, foram forjados pela guerra, pela fome, pela escassez. E aí a gente volta lá no início, lá no começo de tudo, que é, pô, cara, por que a gente não desperta enquanto nação? Porque o brasileiro não está disposto a perder. Não tem a coragem que os caras têm lá na Bélgica de pegar aquele monte de trator e invadir a porra toda, desculpa a palavra, ou que os caras na Ucrânia fizeram lá naquele Winter Fire. Sim. Entendeu? Que ficaram lá, que morreu um monte. Ou que os caras agora estavam fazendo no próprio Irã, com milhares e milhares de manifestantes morrendo. O brasileiro não tem coragem de fazer isso. É isso. Porque o sangue do brasileiro, infelizmente, é um sangue morno. A gente é um povo do sangue alegre. A galera alegre, o futebol, da cerveja, do pagode. Mas o nosso sangue é morno. É como se faltasse realmente virtude no nosso sangue. E o que a gente está precisando recuperar hoje nessa nação, antes do patriotismo, do amor à nação, cara, é o amor a Deus, é o amor à família. E é justamente aí que eles estão batendo. Lógico. Que os inimigos estão batendo. Precisa desacreditar de tudo. Desacreditar de tudo. Porque se eu não tenho a minha família, hoje eu luto pela minha família. Se eu tiver que ficar no Brasil, me sacrificar pelo Brasil, é pela minha família no primeiro momento. Se eu tiver que sair do Brasil e falar, não quero mais olhar para essa nação, é pela minha família. Lógico. Só que se você não tem a sua família, se você não tem por quem você fazer, você simplesmente não faz. É isso. Então tá faltando gente no Brasil com sangue na veia de verdade, sem interesse. Sem interesse. Porque quando você luta pela sua família, você está lutando por todas as famílias. Por isso eu te falei que o Brasil é um nome. Sim, uma fronteira imaginária. É lógico. Agora, pessoas dão sentido. Por isso que a gente falou, a mulher, o filho, traz sentido. É uma pessoa que vive pela sua família, não é só por a dele, mas é pelas famílias. E quando eu posso dizer isso tranquilo, quando o cara sai pela família dele, ele está dando um recado para as demais famílias. Saiam também, porque não vale a pena ficar aí. Tudo é um recado. E é por isso que os caras estão atacando tanto o Casa Ré. Porque qual o mal do Casa Ré? Tentar recuperar homens, fazer com que a gente vai até mais em outra esfera dos legendários, que as pessoas gostem ou não gostem. Eu nunca fui no Legendários, talvez eu não iria no Legendários, mas eu conheço diversos homens que foram e voltaram mudados. O Verdun foi, pô. Fabrício Verdun, campeão do UFC, bicho. O cara, pô, tu quer com um cara sangue no olho? Verdun, ele foi. Ele falou pra mim, vai um dia. Pra mim, mudou minha vida. E ele falou aqui, deu testemunho, mudou pra caramba e não sei o quê. Eu falei, ótimo, velho. Fez bem, foi bem, acabou. É isso, pô. Tem que fazer bem pro cara. O problema é que a galera tá olhando e tá se achando ruim daquilo que tá fazendo bem um bom pro outro. É como se... peraí, então quero dizer que agora eu tenho que subir uma montanha pra virar homem. Tem nada a ver. Não é isso, cara. Não é isso. Mas nós vivemos essa geração onde nada presta, onde critica tudo e não se propõe nada. Ninguém quer ajudar. É o hate pelo hate. Ninguém quer ajudar. Paulo, estamos vivendo um drama. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. As eleições estão vindo. Cada vez mais virulento está ficando o negócio. Mas se a gente manter a nossa coerência, aí eu acho que assim, a verdade ela tudo revela e o tempo, ele é o senhor da razão. As coisas se mostram. Esses caem.
vocês, eu até comentei contigo no começo, eu sou novo, eu nunca apoiei ninguém, eu sou, tipo, então eu critico, eu falo de tudo e todos. Algumas pessoas eu vejo injustamente sendo perseguidas e caluniadas, tá ligado? Porque de repente estão criticando um fato. Tá ali. Tá cheirando a merda, porra. Só que o cara não pode falar. Aí o cara fala, não, ó, traidor, tá criticando, tá batendo, não pode. Quer dizer, a moral é tão baixa desse povo que ele fala mal da mãe dele, do pai dele, dos filhos, mas não pode criticar um político barbado, tá ligado? Moralidade extremamente baixa. E isso está afastando... Isso tem me afastado. Isso tem afastado outras pessoas que poderiam ajudar. Na data de hoje, quando a gente grava isso, o meu nome está na internet, aí envolvido, porque eu fiz um vídeo perguntando, peraí, gente, se o projeto é libertar o país da esquerda, então vamos olhar para outra candidatura. E, ao mesmo tempo, outras pessoas, alguns influenciadores, alguns empresários que fizeram a mesma pergunta, hoje nós estamos sofrendo um cancelamento. E tem pessoas levantando mensagens falando assim, vamos cancelar. E a galera da direita, bolsonaristas, etc., estão levantando uma bandeira de vamos cancelar o cara. E de ontem para hoje, talvez eu perdi uns 12, 13 mil seguidores. É pouco dentro do universo de seguidores que eu tenho, mas isso vai causando o quê? Isso vai causando um... Eles são burros, bicho. São burros, cara. Eu conversei com um desses bolsonaristas empenhados. Aqui? Não. Eu tenho contatos e bem empenhados. Tá bem dentro desse furacão aí, tá? É um conselheiro dentro desse grupo. E eu disse para ele o seguinte, vocês são muito burros. Ele, por quê? Porque vocês afastam quem vocês tinham que trazer para perto. Só que não tem gestão de crise nessa porra de vocês. Vocês não têm o mínimo de inteligência, é tudo um bando de amador que só faz merda e fala merda. A imprensa vai bater em vocês dia e noite. A militância só vai apoiar vocês. Agora, existem pessoas centradas, honestas intelectualmente. E vocês querem afastar essas pessoas. Porra, junta essas pessoas, explica o que aconteceu, fala a porra da verdade. Ouça a opinião dessas pessoas. Traga elas para perto na ideia da própria confiança de que, olha, é um projeto maior. E essas pessoas vão ter coerência. E vocês aceitem a porra da crítica que vocês estão causando. E fala pro público parar de bater. É o que tá acontecendo. Mas não, eles dividem a porra. E eles afastam. Porque a coerência não vai convencer o militante porque não precisa. Mas a coerência convence o cara a desejar votar. Aquele que não tem tesão. Porque ele vai dizer, olha, tá acontecendo isso, mas é por isso aqui. Verdade. Não relativizo. Estão errados, porra. Mas não é tudo isso. Seja o que for, não sei. A verdade. E aí esse cara que não tem tesão, ele vai votar. Porque ele confia nos coerentes. Ele não gosta nem da imprensa de merda, que só é urubu de carniça. E também não acredita na porra da militância. Mas ele vai ouvir, eu tenho certeza, ele vai ouvir um Lacombe, ele vai ouvir o Rodrigo Constantino, ele vai ouvir uma galera, a Ana Paula Henkel, e pode citar milhares, porra. Ele vai ouvir esses caras e vai dizer, outros influenciadores. Sim. Porra, vocês estão falando isso, dá pra pensar, tá ligado? Tipo, não é tanto. E quantos milhões de seguidores a gente não tem junto? Outra coisa, você vai criando uma repulsão. Hoje, no momento atual, nesse exato momento, o que criou dentro de mim que não tinha? Eu tô com uma certa repulsa ao bolsonarismo e essas pessoas, eu tô com uma certa repulsa, eu nunca tive isso. Então, se tiver que defender hoje alguma coisa, eu já não vou. Exato. Então, porque eles estão com raiva. Porque eles ficam na porra do morde e assopra. E aí eu acho um jogo muito, muito covarde e fácil. Porque o Flávio, é muito interessante isso. Eu até discuti com algumas pessoas. Um grupo critica, por exemplo, o Nicolas, um exemplo. Aí ele vem e fala, não, o Nicolas é um menino bom. Mas ele em nenhum momento desautoriza os caras a criticarem. Jogo fácil, né, velho? É igual quando falaram da Michelle. Aí o fulano lá na América fala mal dela. Aí ela se defende por aqui, os filhos não falam nada. Não desautorizam
o cara. Então é esse good cop, bad cop, morde, assopra, só que nenhum deles age como tem que agir. Ah, não vamos dividir. Não, peraí, vocês se omitem e são responsáveis por essa divisão. Por que o Flávio não desautoriza esses discursos de ódio aí? Realmente, inflamados e mentirosos e caluniosos. Desautoriza, porra. Ele tem poder pra isso. Claro que tem. Ele pode chegar hoje e falar, pessoal, a partir de hoje, sem videozinho criticando, sem nada, se você acabou. me segue, quer a minha eleição, deixa os caras criticar o que tem que ter e respeita. A gente tem que receber crítica. Claro. É o que tá acontecendo. Eles não fazem isso. Não fazem, pô. Então fica fácil. Isso é jogo de covarde. Só que você vê que o problema é sistêmico, porque o cara vem falar para você que você tá dividindo a direita, mas, meu amigo, primeiro, você tem 2 lugares. É sistêmico. O partido já é dividido, começando pelo presidente, pelo dono do partido, Exato. que é uma figura que todos nós conhecemos. A família já é dividida. Como é que você não quer que a direita ou o eleitorado seja dividido, sendo que a família tem diversos problemas entre eles e eles não conseguem resolver problemas familiares? Como é que vai resolver problema de base do eleitorado? Perfeito. Então, como é que você vai pedir união? Você explicou tudo aqui. Isso Pois aí. é. Aí entra aquilo, inteligência política, que é o que parece que essa pessoa não tem. São amadores. Você sabe o que aconteceu ontem? Quando eu fiz esse vídeo falando do Flávio Bolsonaro, criticando, falando, poxa, cara, vamos tirar o pezinho do acelerador, vamos olhar para outra pessoa que não tem essa rejeição toda. Eu nunca tive contato com o Zema na minha vida. Nunca tive contato com o Romeu Zema, não conheço o Romeu Zema, nunca tive contato com ele. E as pessoas na internet estão falando que eu estou sendo pago por ele, etc. Olha a inteligência. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp do Romeu Zema. Falou, cara, olha só, eu vi o seu vídeo lá, muito coerente, taranã. O que ele fez? Querendo me trazer para perto. Por quê? Não é burro? Ele falou assim, as pessoas são muito extremistas mesmo, isso. a gente vai mudar o Brasil mudando esse extremismo, as pessoas têm que ser mais centradas, menos apaixonadas, menos idólatras, é o que a gente fez lá em Minas, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Vê se o Flávio me mandou uma mensagem e falou assim, ô irmão, eu vi o seu vídeo lá, cara, mas ó, é isso. Se ele tivesse mandado a mensagem, opa, é o que eu tô te falando, é o que eu tô te falando, eles não fazem. Não faz. E consegue achar. Se o Zema achou o meu número, irmão, ele não consegue. tem gestão de crise. Eu tô falando com um cara lá de dentro. Pensa em top 3. O cara é amigo íntimo do top 3, porra. Não tem gestão de crise. E eu tô falando do top 3 da crise. Top 2 da crise. Desse negocinho aí. Não tem gestão interna, pô. Não tem. É amador. E olha, o Zema foi oportunista, foi errado. Chegar e bater de cara sem saber de nada. Errou. Foi mau caráter ali, sim. Todo mundo é criticável nessa porra. Só que é o seguinte, esse é um erro. Foi oportunista, precipitado. Tu quer comparar com qual erro agora? De mentira? Não compara. A tal da proporcionalidade. Eu não tenho paixões. Não, eu já falei, cara. Por que não Augusto Cury? Porque a gente olha e não acredita que ele vai conseguir governar. Sim. Porque tu não tem nada contra o cara. Entendeu o lance? A loucura do nosso país? A gente é igual, pra gente encerrar, igual o Lucas da Brasil Paralelo falou pra mim aqui. É tipo assim, você quer sorvete? A eleição no Brasil é assim, você quer sorvete? Aí ele fala, não quero sorvete. Não, você tem que comer sorvete. Bom, beleza, vou como. Você quer sorvete do quê? Aí ele fala, eu quero de chocolate. Não tem. É chuchu ou jiló. Mas eu não gosto de chuchu nem jiló. Não, você tem que escolher, chuchu ou jiló. Aí você fala, porra, beleza, vai. De chuchu, toma, sorvete de jiló. O Brasil é isso, as eleições. Tu não quer a porra do sorvete, mas te obrigam. Tu quer de chocolate, não pode. Tu quer de um sabor, ainda é obrigado a ir pro outro. Essa é a verdade do nosso país. E se tu não vai, tu é o otário. O traidor. O traidor. Porra, gente, mínimo de senso crítico, cara. Mas não tem, cara. Não tem. A gente vai despertar enquanto nação depois desse sofrimento. Por isso que eu acho que a gente não vê mudança agora. É o que a gente volta para o começo, como sempre, a gente volta para a origem, a gente volta para a gênese, a gente volta no começo do podcast, por que esse país não desperta, por que esse país não evolui, a gente volta para o começo da criação, por que esse país não evolui, por que as coisas não vão mudar.
É o sofrimento que É o falta, sofrimento, né? Que falta. Falta sofrer mais, porque o brasileiro, ele suporta mais, pô. Porque por mais que o brasileiro esteja sofrendo, não é o que eu desejo. Sim. Claro que não. Mas por mais que o nosso povo esteja sofrendo, ele suporta mais, porque ele não se movimenta o suficiente. Essa cadeira está desconfortável, mas não está tanto. Uhum. Então eu fico. Entende? Então falta mais sofrimento. Esse sofrimento vai vir por meio... No Brasil não vem por meio do clima, não vem por meio da guerra, vem por meio do poder, da corrupção, da política, da violência. Da violência. E o Bolsonaro foi um catalisador disso. Estava todo mundo cansado de uma corrupção endêmica, de uma violência exagerada. Porque, ainda que o brasileiro, como a gente conversou, tolere essa corrupção, porque ele não vê, então ele não sente, mas sente na ponta, mas ele não correlaciona, né? Uhum. Ele não correlaciona. A chaga social da violência, da destruição da família, isso começa a despertar um incômodo um pouco mais visceral. Bolsonaro foi um catalisador. Se a coisa continuar como está, aí a minha esperança é... Bom, não sei se ela é política a solução. Até conversava com o Lucas aqui, como eu te falei, como o sistema ele é tá muito desregulado. Porra, as Forças Armadas perderam credibilidade. Total. Mas a violência civil aí que a gente vê, o crime organizado como tá, as famílias destruídas, a educação destruída, a hora que despertar a fagulha, o que eu torço, podem falar o que quiser, podem até me xingar, mas eu não duvido, não vou dizer que eu torço, mas eu não duvido que o que despertou no Nepal, se tu olhar e perder a esperança dessa direita, ou vai ter uma evasão em massa de pessoas deixando o país mesmo, desacreditados, ou uma galera vai olhar e falar, chega, velho. Isso é uma possibilidade. Porque o nosso país viveu vários momentos disso. Olha para a nossa história. Muitos momentos disso. E aí é onde entram os totalitarismos. Porque não dá, velho. Não dá pra tu ver um cara, porque doou R$500, ficar 14 anos preso, tá ligado? E o cara que, sei lá, que vende toneladas de droga ser liberado em audiência de custódia. E o MC com lavagem... Entendeu? O MC com lavagem de bilhões ser liberado semanas depois. Grande programa. Belo Valeu, papo, meu. Muito bom te conhecer pessoalmente. Obrigado. O Brasil não é pra amador, porra, mas tamo aí. Não. Tamo aí. Vamos levando luz pras pessoas. A semente a gente lança. Deixa Deus dar o crescimento. O despertar não vai vir por meio da política. O despertar vai vir por meio da consciência. Foi por isso que eu não entrei. Eu entendi que não é para mim, não é. Mas o meu trabalho é continuar questionando, continuar trazendo luz. Erro, faço besteira às vezes, boto minha cara ali às vezes de um jeito que não tá legal. Mas a minha missão é essa, é despertar a consciência das pessoas para que elas se perguntem só por quê. Paulo, cada família que tu transforma já é uma puta transformação pro país. Pois é isso aí que a gente vai focar. Deixa uma palavra aqui pro pessoal, na sequência eu finalizo, por favor, meu irmão. Aqui? Isso. Meus amigos, a gente tem que viver um momento agora para recuperar as famílias desse Brasil. O despertar que a gente precisa vai vir por meio de homens, de mulheres honradas, que decidem criar as suas famílias. Falei com ele aqui no início do programa o seguinte, que ser feliz não é difícil, as pessoas que complicam. Tem um trabalho, estude, tem uma família, tem a sua mulher, cuide dela, tem os seus filhos, cuide deles. Que o despertar que a nossa nação precisa vai vir por meio da gente estar recuperando de novo essa estrutura familiar, esses valores, esses princípios que a gente perdeu. Que você seja abençoado por Deus aí, independente de onde você esteja, que Ele possa guiar os seus passos, a sua vida. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Paulo. Não é para xingar ele, segue ele nas redes sociais. Se é para xingar alguém, pode me xingar. Acompanha o trabalho dele, que é excelente. Tem a sua família transformada. Expanda a sua consciência. Não perca a esperança. Não baixe a sua régua em relação à vida, moral, ideal, sonhos, mas viva, porque a vida é muito curta para você fazer isso. Então, busque. O ideal não é apenas o fim, é o próprio caminho. Não desista do melhor viver. Não faça isso. Um beijo, até o próximo programa. Valeu, pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e
cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.